Boa tarde, vamos de análise sistêmica hoje. Deixa eu pôr um filtro aqui, que não dá, né? Ah, esqueci de encher minha garrafa de água, vocês acreditam? Bom, tudo bem, acho que não vai ser tão demorado. Faz tempo, né, que eu não venho aqui fazer análise. Vocês não estão mandando história? Vocês têm que me mandar, viu? Me mandem a história de vocês para que eu possa analisar, gente. Olha que oportunidade. Boa tarde, Rayane. Vocês têm uma oportunidade que é grátis, vocês não pagam nada, é só me enviar a história de vocês e eu venho aqui analisar. Óbvio que dentre as que eu recebo, eu escolho, que tem... como é que é feito essa escolha? O que eu entendo que vai ajudar a maioria das pessoas aqui. Eu sempre falo isso, que nós temos histórias parecidas, sentimentos parecidos, mesmo que por motivos diferentes, mas a dor humana é a dor humana. Não existe um sentimento ou uma emoção que somente uma pessoa da face da Terra sente. Nós temos sentimentos parecidos, em comum, então rejeição, abandono, dificuldade de se conectar, enfim, qualquer outra dor, todos nós trazemos histórias e dores parecidas, então por isso eu acredito que a história de um pode ajudar a história aí de muitas pessoas, então por isso eu trago isso aqui para vocês conhecerem o meu trabalho e para que eu possa ajudar vocês de alguma forma, né, através dessa análise que eu faço. Claro que isso não substitui uma constelação, um processo terapêutico, mas já dá aquela clareada, sabe? Quando você fala, opa, peraí, nossa, já enxerguei coisas aqui que eu não enxergava. Se é a primeira vez que você está aqui, tenho várias análises aí no feed, volta lá, assista, porque com certeza vai clarear muitas coisas aí dentro de você. E toda terça-feira é o dia que eu abro o meu direct para que vocês enviem essas histórias. Então, vocês me enviam na terça, na quarta dá tempo de eu ler essas histórias para escolher a que eu vou trazer aqui na quinta-feira. Então, escreva mesmo. Não tenha dó de escrever, sabe? Você vai ver que essa análise de hoje, assim, é textão mesmo. E porque quanto mais detalhes, mais a gente consegue aprofundar e mais eu consigo aqui entender o que pode estar acontecendo aí para que você, né, tenha um sintoma ou tenha uma consequência na sua vida. Ah, mas eu nem sei escrever direito. Não tem problema, escreva do seu jeito, tá tudo certo. O importante é entender, né, o sentido de tudo isso. Se eu achar que preciso de mais alguma informação, eu entro em contato para perguntar mais. Se faltar algo, então fica tranquilo. Só se abra para compartilhar, né? É tudo anônimo, claro, eu não vou divulgar quem que é a pessoa, então fica tranquila também quanto a isso, que a sua privacidade está preservada, tá bom? Hoje está chovendo aqui bastante, eu até fiquei com medo da minha internet, porque aqui, acho que na maior parte dos lugares é assim, né? Começa a chover, a internet já fica oscilando, mas tá tudo bem, então vamos lá. Não vai ser longo, só vou ler aqui a história da pessoa e vamos analisando e é isso. Bom, vamos lá então para a análise. A pessoa me conta assim: eu tenho 38 anos e por mais que eu tente, parece que existe algo em mim que impede meus relacionamentos de darem certo. Já vivi alguns namoros sérios e no começo tudo é intenso, uma conexão profunda, promessas de futuro, mas depois de um tempo sinto que algo se perde e tudo desmorona. Em 5 anos eu já terminei 3 relacionamentos assim. Bom, então o que ela traz é que ela tá com dificuldade de criar esse vínculo, né? Em 5 anos ela teve 3 relacionamentos, 3
é intenso no começo e depois acaba se perdendo e acaba. Pode acontecer sim que o começo seja mais intenso. Por quê? Porque você não está de fato na intimidade. Quando a gente está conhecendo alguém, e vocês que já se relacionaram sabem disso muito bem, a gente está ali mostrando, né, o nosso melhor. Então, e o outro também está ali mostrando o melhor dele. Ainda não tem essa intimidade da convivência, de passar mais tempo junto, de envolver família. Então, você tá naquele primeiro momento de paixão, né, de querer ser o melhor. Então, é por isso que muitas vezes, quando a pessoa está indisponível, quando começa a entrar na intimidade, se você tem alguma ferida, se você tem alguma dor, a tendência é que nessa hora acabe. Vocês já viram, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, com certeza vocês já ouviram histórias desse tipo. Ai, sei lá, deu 3 meses, terminou. Deu, né, mais ou menos isso, 2, 3 meses a relação acaba. Sai dessa primeira fase da paixão, né, dessa parte que você ainda tá vamos dizer assim, mas assim, num papel ainda de ser o melhor para aquele outro. E aí vai criando intimidade, a pessoa vai adentrando mais na sua vida, e aí por medo a relação acaba. Por quê? Porque tem uma indisponibilidade aí. Então por isso que muitas das relações dá 2, 3 meses, sabe, afasta. Às vezes nem acontece nada. Simplesmente as duas pessoas, sabe, afasta e não tem, olha, ele sumiu, coisas desse tipo. Então mostra aí, ou perdi o interesse, porque vai entrando nesse lugar mais profundo de intimidade. Vamos continuar. Desde pequena, eu percebia que os meus pais tinham uma relação meio estranha. Minha mãe é uma mulher séria e trabalhadora, sempre ocupada e exigente. Nunca foi de mostrar carinho ou de conversar sobre sentimentos. Já o meu pai era o oposto. Ele é carinhoso, presente, mas sempre com um olhar distante e uma saúde frágil. Eu descobri, já adolescente, que ele sofria de depressão. Ele parecia carregar um peso que eu nunca entendi. Algo que eu acho que também afastava ele da minha mãe. Então, uma mãe forte, aí já vamos entrar aí no padrão, né? Uma mãe forte, uma mãe que tem que dar conta da casa, tem que dar conta de tudo, trabalhadora, mas por isso, né, trabalha demais, então não está ali tão disponível para a filha, não é tão presente, tão carinhosa. Já o pai é um homem que tem questões, né, de saúde, a saúde frágil, tem depressão, então é um homem ali que de determinada forma é mais presente, mais carinhoso, porém é visto ali por essas mulheres, então pela mãe e por ela, como um homem frágil, um homem fraco. A nossa família tem uma história marcada. Minha avó materna perdeu o marido quando a minha mãe tinha só 4 anos, então a mãe dela ficou órfã, né? Ficou sem o pai quando tinha 4 anos. A minha mãe cresceu com essa ausência e para protegê-la, ninguém falava muito sobre o meu avô. Eu não sei quase nada sobre ele. Só sei que ele morreu jovem e que era uma pessoa boa. Tudo que envolve ele, ninguém fala. Outro dia, uma tia minha comentou que o meu avô morreu em um acidente. Parece que isso marcou a minha avó de uma forma profunda. Ela nunca se recuperou completamente, mas seguiu a vida sozinha, criando os filhos como pôde e sempre repetindo que precisavam ser fortes e independentes. Acho que com isso a minha mãe cresceu sem espaço para sentir a falta do pai ou para lidar com essa dor. Em casa a gente nunca fala sobre ele, é quase como se ele não tivesse existido. Então vamos lá, olha a dor de um masculino, né? Então uma avó que fica
viúva de forma repentina, né? Porque aí depois ela acaba sabendo que foi num acidente. E aqui, até para que vocês entendam, a gente não precisa saber, ai Camila, eu queria, por exemplo, constelar, eu queria contar minha história, mas eu não sei muito sobre a minha família. Não tem problema. A gente vai aprofundando e vai entendendo, mesmo que você não tenha profundidade sobre os assuntos. Então, bom, então vamos lá. A avó ficou viúva, perdeu o marido jovem, né? Porque se a mãe dela tinha 4 anos, ela deveria ali ter filhos pequenos. Então, ficou sozinha, teve que dar conta de tudo. Então, imagina como foi para essa mulher. Ela teve que ser forte. Ela teve que criar os filhos. Que ela diz aqui, né? Ela não teve uma outra pessoa, ela ficou sozinha. Então, forte, teve que dar conta dos filhos. Essa mãe, né? Que é a mãe dessa cliente. Essa mãe cresce sem essa figura. A figura, quando ela olha pequena ali, a ausência desse masculino. Quem é a forte? Quem é que dá conta de tudo? É a mãe. Então, ela toma para si essa mesma característica de ser forte, de ser, né, a que trabalha. E aí, de forma inconsciente, o que ela faz? Busca um homem exatamente para que ela se mantenha nessa mesma condição. Então, para que eu continue no meu lugar, no que eu entendi que é ser uma mulher forte, eu preciso encontrar alguém que corresponda a isso, porque aí eu não mudo, que eu tô igual. Então, ela vai e escolhe um homem, exatamente, que é um homem que ela considera fraco, que é um homem que tem suas questões aí emocionais, e aí essa dinâmica vai funcionando. O que é importante aqui entender e enxergar? Que funciona. Então, por mais que às vezes no lugar da fila, olha, minha mãe é forte, a culpa é da minha mãe, ou meu pai, a culpa é do meu... Não tem. Dá o match aí entre os dois. Precisava ser assim. Ela não me traz aqui a história do pai dela, né? Ela não me contou aqui essa parte dessa ancestralidade do pai. Mas funciona. Os dois estão carregando as suas dinâmicas, os seus padrões, as suas lealdades e se encontram exatamente para que isso permaneça. Até que chegue alguém, que aí chega ela e fala, não, peraí. Não é assim, deixa eu, né, trazer isso aqui, deixa eu entender para que eu possa fazer diferente. Aí a gente entra no lugar de não julgar, porque é o entendimento. Funciona, dá certo, os dois estão tendo os seus ganhos mesmo inconsciente, então a dinâmica do casal ali funciona. Você, obviamente, não precisa mais carregar, mas olha para lá e entenda, tá tudo certo. E dentro disso, desse match aí que deu, sua vida chegou. Então tá tudo certo entre eles. Funciona ali a relação do casal. Então, vamos terminar aqui o finalzinho do que ela me mandou. Eu fico pensando se tudo isso tem alguma coisa a ver com os meus problemas em manter meus relacionamentos. Eu me sinto muito sozinha, como se faltasse algo para eu me entregar. Como se eu tivesse um medo do abandono que eu não sei de onde vem. Será que essa história de perdas pode estar ligada ao que eu vivo no meu relacionamento? Sim, pode estar ligada. Você vê que, vamos voltar lá no comecinho, olha, em 5 anos eu tive já 3 relacionamentos, as relações acabam da mesma forma, perde essa conexão. Onde entra isso? O medo do abandono. Então pode ser que você encontre pessoas que não estão disponíveis, pelo medo que você tem, isso se repete. Então eu tenho medo de ser abandonada, isso acaba se repetindo na minha vida, eu sou abandonada de certa forma. E mesmo que não tenha sido, no caso da avó, não tenha sido de fato um abandono, ela se sentiu porque esse homem morreu, esse homem foi embora, esse homem não ficou, que é exatamente o que acontece na sua história. Esse homem vai embora, esse homem não fica, perde esse vínculo, perde essa conexão. Então, é uma repetição. O que mais que ela me perguntou? Eu me sinto muito sozinha.
sua avó, né? A sua avó que se sente muito sozinha, tem que criar esses filhos sozinho. Aqui eu não vejo, assim, tanta relação com a mãe, né? A mãe só é uma mulher que repete aí a história da própria mãe, de ser forte, de dar conta de tudo, de estar com alguém que ela considera que necessita, né, de mais cuidado. Essa falta, né, do próprio pai que ela carrega, então faz com que ela tente salvar o marido, o pai não pôde ser salvo, mas aí ela busca, né, encontra um homem que tem suas doenças, suas questões, exatamente para que ele possa, de certa forma, ela possa salvar esse homem. E vamos para a solução, né? Então, assim, principal aqui, entender que muito dessa história vem da história da sua avó. O sentimento é dela, de se sentir sozinha, de se sentir abandonada. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Bruna. Estamos fazendo análise sistêmica. Se forem entrando agora, vai ficar salva lá no feed, então assiste bem lá do comecinho, que eu trouxe toda a história, eu li toda a história aqui, a gente tá fazendo essa análise. Então, como eu já, né, expliquei, em relação aos pais, entender que a história deles deu certo, funciona, a vida chegou para você graças a eles, porque, né, eles tinham essas coisas que se encaixam e aí por isso eles estão juntos, a relação deles é essa. Olhar para a história da avó, dizer do seu coração, vó, sinto muito pela sua história, eu sinto muito por você ter se sentido sozinha, eu sinto muito, né, por você ter tido que ser forte para criar os seus filhos. Te agradeço pela vida, a vida chegou para mim também graças ao seu encontro com o meu avô, mas agora eu quero fazer um pouquinho diferente. Agora eu quero me conectar sem medo de ser abandonada, sem medo de ficar sozinha, entendendo que eu posso ter um bom relacionamento, que você não precisa ser a forte também e dar conta de tudo. Você pode ser só uma mulher comum, imperfeita, e se conectar com essa pessoa para que essa relação tenha força, para que essa relação possa crescer. Se você tem medo, se você também é forte, você vai querer fazer demais nessa relação, essa relação vai ficar desequilibrada e a tendência também é terminar. Então, o primeiro passo é olhar para essa história da avó e do vô, principalmente olhar para a avó, dizer que sente muito, mas que a história é dela e que você não precisa carregar essa história. E para os seus pais a mesma coisa. Mãe, você me deu a vida, pai, você me deu a vida, muito obrigada, vocês não me devem nada, a história de vocês é de vocês, do jeito que foi, deu tudo certo, agora eu vou pra vida, eu vou realizar. E aí você tem força para fazer diferente nos seus relacionamentos, sem olhar lá para essas histórias, para essa lealdade aí às mulheres que você está carregando. Tá bom? Fez sentido? Me diga se fez sentido. Aí eu vou tirar uma cartinha para essa história, pra gente finalizar. Eu gosto de terminar, é exatamente assim que eu termino as sessões de constelação também. Eu gosto de fechar com uma cartinha, porque aí a cartinha fecha tudo. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Pensa nisso, o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. E se você está aí com essa dificuldade de criar vínculo, né, de se conectar, de ir para a vida, de realizar, independente de que forma for, você não está olhando para a vida. É como se você estivesse indiferente ao que é. Então, olha para a vida, dando lugar a cada um do seu sistema. Mais uma coisa, né? Você me trouxe aqui no comecinho da história que se envolveu aí com muitas pessoas. Então, dá lugar a cada um que passou pela sua vida. Agradeça por tudo que você viveu, por tudo que você aprendeu, por tudo que você pôde trazer para a consciência, mesmo num relacionamento que você pode considerar, ai, nossa, foi horrível, foi péssimo. Algo você aprendeu.
nada é 100% ruim. Mesmo dentro do ruim tem algo bom ali. Então, mesmo que esse bom seja aprendi algo e percebi que eu tô repetindo um padrão. Enfim, não sei. Mas dê lugar e tem esse lugar de gratidão por todas essas pessoas que passaram na sua vida e que te permitiram aprender algo sobre você. E, claro, se você quer se aprofundar nisso, se você quer constelar, todo mundo que está assistindo, que assistir aqui essa live, tem 10% de desconto na sessão. Então me chama, fala lá pra mim, olha Camila, eu assisti a live, quero meu desconto que vai estar disponível para vocês, tá bom? E, mais uma vez, toda terça-feira, o direct, o WhatsApp também pode ser, o e-mail, enfim, tá aberto para vocês mandarem a história de vocês. Me mande, que aqui eu trago a análise para você trazer essa consciência, para você poder já entender mais sobre a sua história, porque com certeza só de trazer luz para algo ali que tá guardadinho, isso já movimenta e já transforma aí a sua vida, tá bom? Um beijo e até!